Olá, pessoal! E esse é o nosso primeiro episódio do novo quadro que eu criei aqui nas redes sociais. E que quadro é esse? O quadro se chama Hábitos que Transformam. E você deve estar pensando, nossa, mas eu não sei nem do que você está falando. Então eu vou te dar uma dica, você pode voltar no meu último vídeo ou eu vou dar uma breve explicação para você. Por que eu resolvi criar esse quadro? Depois da maternidade, minha vida virou assim de ponta cabeça, assim como a maioria das mães. Depois da maternidade, a gente tem uma gama de coisas para realizar, tem um bebê que toma muito tempo da gente e a gente não sabe nem por onde começar, como fazer, as coisas vão se acumulando dentro de casa, algumas coisas que a gente queria fazer a gente já não consegue mais fazer e a gente tem uma mudança radical de vida. Essa mudança é uma mudança assim que acontece com toda mulher, não escapa uma. A vida muda completamente. E a gente tem nos nossos braços o nosso bem maior, que é o nosso filho, que é a nossa filha, que é a nossa maior riqueza. Mas como fazer para lidar com todas as dificuldades que surgem no nosso dia a dia? E aí a gente começa a se perguntar, a gente começa a tentar, e foi desse jeito que eu fiquei um pouco perdida. Teve dias que eu chorei, teve dias que eu surtei, que eu achei que eu não ia dar conta, eu fiquei desesperada e eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para retomar as minhas atividades? E eu não achava muita saída, eu tentei de algumas maneiras, não consegui, mas eu estava determinada a criar uma forma que eu mudasse a minha rotina, porque do jeito que estava tudo muito bagunçado. E aí eu precisei começar do zero uma organização no meu dia a dia. E fazendo essa organização eu vi que minha vida foi mudando. E eu fui conseguindo aplicar aquilo que eu estava proposta a aplicar, que eu estava me propondo a aplicar, e foi dando resultado. E foi dando resultado, foi dando resultado. E hoje eu tenho uma vida muito mais próxima daquilo que eu gostaria. E por que eu estou dizendo isso para vocês, que eu gostaria? Porque a gente assume vários papéis na nossa vida, que são papéis que a gente gostaria de desempenhar. Eu acho que é muito importante eu delimitar aqui a diferença de gostaria para deveria. Por quê? Porque eu, Thaís, eu gostaria de ser uma mãe perfeita. A gente sabe que não tem, mas eu gostaria. Eu gostaria de ser uma excelente esposa, eu gostaria de ser uma ótima dona de casa, eu gostaria de ser uma profissional renomada no mercado, então eu gostaria de ser isso tudo. Eu não deveria, porque quando você deve ser uma boa mãe, isso são padrões impostos pela sociedade e a gente não deve fazer nada. A gente tem que gostar do que a gente faz, a gente tem que querer, e eu sempre quis isso. Eu sempre quis, eu sou muito perfeccionista, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sou assim, eu sempre quis e eu sempre busquei esse tipo de coisa para minha vida. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, não existe mãe perfeita, não existe mulher perfeita, não existe dona de casa perfeita. Nós somos seres humanos e nós estamos longe da perfeição. Porém, mesmo sem ser perfeita, você pode ainda assim ser incrível. Você pode ainda assim ser uma mulher de valor. Então, eu deixei de buscar a perfeição para ser sim uma mulher incrível. Que eu me olhe e me ache incrível. Ninguém precisa achar. Eu preciso me achar incrível. Incrível nas tarefas que eu gostaria de desempenhar e nas tarefas que eu estou conseguindo desempenhar. Então foi por isso que eu resolvi criar esse quadro, porque eu acho que é muito importante eu compartilhar com várias de vocês que estão passando pela mesma situação e que precisam ter um norte. Por onde eu começo? Sabe por quê? Quando a gente tem essa dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é abrir mão do nosso tempo. Ah, não estou conseguindo dar conta, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma coisa por mim, o que eu faço? Não faço. Então eu tiro o meu tempo. Então não sobra tempo para a mãe ler, não sobra tempo para a mãe tomar um banho, não sobra tempo para fazer uma makezinha, para se cuidar, para fazer uma unha, para fazer uma atividade física, não sobra tempo para se empenhar na carreira profissional, não sobra tempo para nada, porque a gente
toma este rumo, a gente tira o nosso tempo, a gente não quer prejudicar ninguém, então a gente faz o quê? A gente se prejudica sem perceber, porque a gente acha que o nosso tempo depois a gente recupera. Só que quando a gente para ver, o tempo passou e a gente começa a não conseguir mais recuperar o nosso tempo. E a gente vai ficando o quê? Frustrada. A gente vai ficando o quê? Para baixo, a gente vai vendo que a gente faz um monte de coisa pelos outros e não consegue um minutinho do nosso tempo para nós. E aí é por isso que eu decidi criar esse quadro, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito todas vocês. São pequenas dicas, mas são hábitos que realmente transformam. E aí eu fiz aqui até um beabá, assim, anotei algumas dicas para vocês. Por quê? O que é importante? Por que algumas pessoas conseguem fazer isso e outras não? Porque isso depende da forma que a pessoa vê o mundo. Isso depende da forma que a pessoa enxerga os objetivos dela. E aí eu vou falar para você quais são os seus objetivos. Você tem isso bem delimitado na sua cabeça? Quais são as coisas que você almeja? Quais são os seus sonhos, seus projetos? Você precisa saber isso. Por quê? Porque essas coisas, elas se realizam ao longo do tempo. E se você pretende organizar o seu tempo, você precisa saber se esse tempo está te conduzindo para realizar os seus objetivos. Será que eu estou utilizando o meu tempo para me conduzir para a realização dos meus objetivos? Então, para isso, o primeiro passo é o quê? Delimitar os seus objetivos. Porque se você não tiver objetivo, não tem como você saber se o seu tempo está sendo utilizado para te conduzir para os seus objetivos. Então, primeira coisa, delimite seus sonhos, projetos e objetivos. Eu falei isso esses dias aqui. Quem não sabe onde quer ir, onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você começa a pegar atalhos, caminhos mais curtos, porque qualquer caminho vai dar certo. Você não está indo para lugar nenhum. Então, assim, vamos parar e pensar. Onde eu quero chegar? Quais são os seus maiores sonhos e projetos? E eles não precisam ser só profissionais, podem ser pessoais. O que você quer, o que você deseja para a sua vida? Para aí sim você traçar um plano com esse tempo. Então eu preciso utilizar meu tempo, eu preciso observar se o meu tempo está me conduzindo para os meus objetivos. E o primeiro passo é delimitar quais são os seus objetivos de vida. O que você quer alcançar? Depois que você delimitar isso, a gente vai perceber que a gente pode sim criar um planejamento e uma organização. Uma coisa que acontece muito é a gente tentar administrar o tempo. O tempo a gente não administra, o que a gente administra são as tarefas e os eventos que a gente tem dentro desse determinado tempo. Então, o primeiro exercício que eu deixo para você é delimite quais são os seus objetivos, o que eu quero para mim. E aí depois disso, você vai assistindo os próximos episódios, você vai ver que as dicas vão se encaixar perfeitamente. E eu finalizo esse vídeo dizendo para você uma coisa. Não é possível a gente ser perfeita, não é possível. Mas a gente pode sim ser incrível. E aí? Qual é a mulher que você quer ser? Deixa aqui nos comentários. Você tem conseguido delimitar seus objetivos ou não?